A paz do Senhor Jesus a todos. I am back. Estamos de volta, né? Vamos continuar com a nossa estudo da palavra de Deus. É engraçado que eu estava vendo os meus vídeos já, que eu tenho alguns vídeos feitos, né? Recomendo vocês todos aqueles que quiserem, né, podem ver. Eu fui chamado por Jesus para falar, não queria falar nada, queria cuidar da minha fé, salvar, ajudar minha família a ser salva e acabou. Mas o Senhor Jesus me chama para falar. Então eu vou abrir minha boca e falar. Aquele que quiser ouvir, que escute, né? E eu vi que dentre os meus vídeos, um que tem o título assim, né? Prestar atenção a essa palavra que pode salvar as vossas almas, foi um dos que teve menos visualização, né? São bem pouquinhos, porque eu preciso de gente me ajudando a divulgar, né? Mas vou deixar na mão de Deus também. Se tiver 3, 4 pessoas que escute, que ouça e que cresça um pouco espiritualmente, chegue mais à salvação, tá bom demais, né? Então vamos fazer a nossa oração para nós fazer a liturgia de hoje, que eu estava fazendo no WhatsApp, mas ele diz lá que eu atingi meu limite, não entendi nada e me bloquearam. Só vou poder voltar a fazer áudio no WhatsApp em dezembro. Vou tentar depois fazer um outro grupo de transmissão, né? Tá bom? E aqui no link na internet, aqueles que quiserem entrar, que entrem, né? Que lá o alcance da gente é um pouco maior, mas tá bom. Se o pessoal começar a entrar, a gente faz direto aqui, lança só o link lá, né, na transmissão, lança o link no Instagram, no Facebook, né? E assim vai, confiando em Deus, né? Então hoje nós primeiro vamos fazer nossa oração, né? Ó Senhor Jesus, Deus Santo, Deus bendito, consagro a Ti este vídeo, Senhor, e toda pessoa que assistir, Senhor, que o Teu Espírito chegue, Senhor, que vá a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, meu, os Teus anjos queimando, repreendendo, arrancando, desalojando todo o espírito das trevas, em Teu nome, Senhor Jesus. Que a pessoa tenha paz, venha ouvir a Tua palavra, que os demônios sejam obrigados a desentupir os ouvidos delas, não tampar os ouvidos nem a mente, e que essa palavra possa penetrar no coração. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, e que nós tenhamos a Tua paz. Pedimos a Ti, ó Divino Espírito Santo, entre com a Tua luz, nos iluminando, para que nós possamos prestar atenção a essa palavra e colocá-las em prática. Essas palavras que nos purificam, que nos salvam nossas almas, e que nos vão defender no dia do nosso juízo. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, liturgia de domingo, no caso, né? Hoje é segunda, mas estamos fazendo a de domingo, 2025. Hoje é dia 24 de abril, né? 24 de abril. 24 de novembro de 2025, né? Então foi do dia 23, né, de ontem, a liturgia. Está lá em Lucas, a liturgia do 23, capítulo 23, do versículo 35 até o 46, até o 43, mas eu fiz do 33 ao 43, tá bom? Então Lucas, capítulo 23, versículos do 33 ao 43. Oriento vocês, gente, cada vez mais, principalmente nesses tempos, a ler a palavra de Deus, a buscar se informar, porque o tempo está apertando, as coisas estão apertando e vai chegar um tempo, Jesus falou que ainda tem tempo, avisa os meus filhos, ainda tem tempo, mas o tempo está esgotando, o tempo da misericórdia. Aí vai entrar o tempo da justiça dele, aí vai ser difícil a salvação, vai ser a ferro e fogo, tá bom? Então vamos lá, Lucas 23, do 33. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, né, ou Gólgota, né, que é o Calvário, ali onde era do crânio, da cruz, do crânio, e tem um mistério muito grande ali no monte onde Jesus foi crucificado, inclusive até Abraão, pelo que eu entendi, lendo algumas coisas e percorrendo, olhando a Bíblia, parece que foi ali naquele monte que Abraão levou o filho Isaque, que Deus tinha indicado o monte que ele deveria ir para sacrificar Isaque. E ali existe um simbolismo, se vocês pegarem e ler a Bíblia lá atrás, vocês vão ver que existe um simbolismo dali onde foi crucificado Jesus, que Isaque, né, há um paralelo entre Isaque e Jesus, entre Abraão e a Virgem Maria. Agora eu pergunto para vocês, quem é maior, Abraão ou Virgem Maria? Quem levou Isaque, apresentou o sacrifício, ou quem apresentou Jesus ao sacrifício, né? Por aí vocês têm uma ideia da importância da mãe de Jesus, né?
Mas vamos continuar. Só falei isso porque o dragão está vomitando um rio de água para tentar afogar ela. Então, chegados que foram ao lugar, eram conduzidos ao mesmo tempo 2 ladrões para serem mortos com Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Né? E eles dividiram suas vestes e as sortearam, tiraram sortes, e está lá atrás disso em Isaías, 700 anos atrás, por isso que eu recomendo vocês a ler o profeta Isaías. Vamos ler a palavra de Deus, gente, vamos ser informados para nós não ser pego de surpresa com as coisas que estão aí e que as coisas que virão, né? Quem está com os olhos abertos está enxergando as profecias se cumprindo. E lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, lá está escrito: lançaram sorte sobre as minhas vestes, né? E dividiram as minhas vestes, né? E sortearam o meu manto, a minha capa, né? Tá lá em Isaías, vai ver. No Salmo também fala sobre isso, né? E aí Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A multidão conservava-se lá e observava, né? Um monte de gente olhando, uns tristes, outros mais na frente zombando, escarnecendo, né? A palavra de Deus fala: afastai-vos da roda dos escarnecedores. Muitas vezes a gente estamos em grupo de amigos ou de família escarnecendo dos outros. Seja um parente que não está ali, seja um conhecido, um primo, um parente, uma tia, um vizinho, está ali escarnecendo. Quando a gente fala uma coisa justa, comenta da pessoa, até passa, né? A pessoa fez esse erro, cometeu isso, você viu aquilo que ela fez, tal. Coisa que seja só aquilo ali exatamente, sem escarnecer e zombar, né? Mas daí tem aquela velha história: quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então isso que nós temos que cortar isso da nossa vida. A maledicência é uma desgraça, paga caro a língua, o preço da língua diante de Jesus, se não se confessar e não se arrepender, né? Então vamos indo aqui. Então diz assim, né? Os príncipes dos sacerdotes, ó, quem estava ali? Príncipe dos sacerdotes, os principais, né? Os do templo, olha que absurdo, da igreja, do templo, que deveriam aceitar Jesus, que deveriam indicar Jesus para todo mundo, porque os romanos iam crucificar ele de todo modo, mas os sacerdotes que deveriam defender Jesus estavam ali, né, do templo, né? Hoje também está acontecendo coisa parecida nas nossas igrejas, né? Quem fala a verdade ou quem quer seguir Jesus de todo o coração e seu evangelho está sendo discriminado também. E o caldo vai engrossar mais, pelo que eu estou enxergando aí. Naquela época também, os principais dos sacerdotes, não eram todos que eram assim ruins, né? Tinham muitos, como aquele que procurou Jesus de noite, né? Que estavam ainda com Deus no seu coração, né? Os príncipes dos sacerdotes, os principais, escarneciam de Jesus, tá vendo? Ele morrendo ali, torturado, cheio de dor, sede, fome, desgraça, sofrimento. Deus afastou dele para ele se sentir sozinho como ser humano na beirada da morte. E Jesus ali agonizando e eles zombando, né? Então eles diziam assim, escarneciam de Jesus dizendo: salvou aos outros, que se salve a si próprio. Olha que miseráveis, né? Se é o Cristo, se é o ungido, se é o Messias, o escolhido de Deus, salve-se a si mesmo. Do mesmo modo, zombavam, escarneciam dele os soldados. Não eram todos soldados que escarneciam, não. Tinha alguns que estavam tristes ali. Inclusive o centurião, né, que era o chefe dos 100 guardas, estava com sério, né? Não estava concordando com tudo aquilo. Ele estava vendo que era inveja dos sacerdotes, a crucifixão de Jesus, e por preocupação política do Pôncio Pilatos, né, e do Herodes. O Herodes era avacalhado, pirracento, debochado. Então diz assim, ó, e aproximavam-se deles, né, os soldados ofereciam-lhe vinagre e diziam, ó, ofereciam vinagre, ele diz, tenho sede, né, porque o sangue dele todo escorrendo, todo o sangue, já estava perto de esgotar o sangue dele, caindo em cima da mãe dele ali embaixo, caindo em cima de João Evangelista, e agora tem uns ignorantes que vêm falar mal da mãe dele. A mãe dele sabia que ele tinha que morrer, não estava fazendo escândalo nem nada, só sofrendo ali junto com ele, né? Imagina uma mãe ver o filho morrer desse jeito, sabendo que o filho era um santo, e não só santo, mas o próprio filho de Deus, né? Então, o que a gente, se não puder falar bem da mãe de Jesus, fecha a boca, né? Não fala nada, fica quieto, para não chegar lá no dia do julgamento da sua alma, porque a palavra de Deus diz aqui, só vive uma vez, logo após vem o juízo. Você chegar no teu juízo e ver ela do lado do Senhor Jesus lá, e o que você vai falar? Hein? Vai falar, sai daí, sai desse trono? Hã? O que você vai falar quando vê a mãe dele do lado dele lá no céu? Né? Então, porque a gente maneira na nossa língua, né? Ou porque ela é mulher, ela ama menos os filhos do que Abraão amava Isaac, né?
Pelo contrário, né? Uma mãe geralmente ama muito mais o filho do que o pai. Saiu de dentro dela, do ventre dela, da barriga dela. Então, do mesmo modo, zombavam dele os soldados, aproximavam-se dele, ofereciam vinagre e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Olha que zombeteiro, né? E por cima da sua cabeça pendia essa inscrição: "Este é o rei dos judeus." E na outra palavra lá está dito, no outro evangelho, né, tem lá em Mateus, em Marcos, e diz assim que estava escrito em 3 línguas essa plaquinha, né? Em 3 línguas estava escrito: o rei dos judeus. Inclusive os judeus ficaram nervosos com Pilatos, falaram: não escreva rei dos judeus, mas ele diz ser rei dos judeus. Pilatos deu uma bronca neles: não enche mais o saco, sai daqui. Escrevi o que escrevi, está escrito que o Pôncio Pilatos já estava de saco cheio, e a mulher dele tinha falado: eu tive sonho com esse homem, não se envolva na morte dele, ele é inocente, né? E Pilatos aí ficou irritado, ele queria soltar Jesus, tentou, mas eles falaram: não, nós vamos levar para César, você não é amigo de César. Aí por causa da política ele ficou com medo e falou: tá bom, vai, faz o que vocês quiserem, eu lavo minhas mãos do sangue desse homem. Aí ele falou: que o sangue dele, os judeus falaram, né, que o sangue dele cai sobre nós, sobre nossos filhos. Aí vocês viram quanta desgraça aconteceu com os judeus, né? No ano 70 já eles foram trucidados pelos romanos, aí acabou o Estado de Israel. Voltou a existir o Estado de Israel em 1948. Mas vamos lá, é coisa para outra história, né? Um dos ladrões ali crucificados, eles costumam amenizar, né? Tem um aceite secreto que vai modificando as palavrinhas na Bíblia, vai modificando, vai tirando o poder da palavra de Deus, né? Vai mudando o sentido da frase, né? E lá eles costumam amenizar um dos malfeitores. Fez um malfeito, fez uma coisa torta ali. Aí ele varreu a sujeira da casa para debaixo do tapete, ele faz essa arte, ele faz isso, é um malfeitor, né? Não, é um ladrão mesmo. A palavra de Deus diz ladrão. E talvez até assassino, um deles. Um dos ladrões ali crucificados blasfemava contra Jesus: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós isto é justo, recebemos o que merece os nossos crimes, mas esse não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, olha, ele olhou para o Senhor Jesus, o ladrão, não é bom ladrão, que ladrão não é bom, é um ladrão arrependido do mal que fez. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Olha o que ele falou. Acreditou que era Jesus, reconheceu como Senhor, reconheceu como Salvador e falou teu reino, então chamou Jesus de rei. No domingo nós comemoramos Cristo Rei, Jesus Rei do Universo, Rei do céu e da terra. Os humanos querem tirar o reinado dele e vão se lascar, vão se dar muito mal. Vai ter 3 anos e meio sem o reinado de Jesus aqui. Vamos ver o que vocês vão achar gostoso o planeta sem Jesus governar. Deixar o Deus dar ao Léo, né? Nem ao Deus dará, ao Léo. Aí ele então reconheceu, você vê, ele confessou os pecados dele, 3 coisas o cara fez aqui: confessou os pecados dele, reconheceu Jesus como Salvador e como Deus, como Rei, né? Como Rei, né? E Jesus respondeu, olha o que ele respondeu para o ladrão, arrependido, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tem gente às vezes que fica complicando a salvação, pondo um monte de empecilho. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ficar de ponta cabeça, você tem que plantar bananeira, você tem que usar terno, você tem que usar... Uma vez um pastor, o pessoal chamou eu para levar uma palavra na igreja evangélica. Eu fui a algumas igrejas evangélicas levar a palavra e tal, não sei o quê. E teve um que depois o menino levou um CD meu, o filho dele e tal, ele estava ouvindo, gostou pra caramba, lá o pastor da igreja que cuidava lá. Aí ele pegou e de repente falou: parece que eu estou conhecendo essa voz, o pastor lá, né? O filho dele tinha levado, posto no toca CD, na época era CD, DVD, né? Falou: esse aí não é o Jonas? Aí ele falou: pai, é o Jonas. Mas ele usa bermuda. Quer dizer, usa bermuda, desmereceu tudo. E bermuda, hein, gente? Imagina se eu usasse essas sunga indecente que esse pessoal usa por aí, né? Mas tudo bem. Então a gente não pode ficar dificultando a salvação. Depende das condições que está a alma, como está. A pessoa quer pôr Deus numa caixinha. É lógico que nós temos que seguir ali os mandamentos de Deus certinho, fazer as coisas de acordo. Se tem a sã doutrina da igreja, vamos seguir, se está de acordo com a palavra de Deus, né? Vamos fazer certinho. São tudo benefícios para a salvação e para o crescimento espiritual da nossa alma, né? Mas aqui você vê o ladrão, ali na hora, se arrependeu,
reconheceu Jesus como rei, como Senhor, pediu para Jesus ajudar ele, socorrer ele. Jesus perdoou, falou para ele, em verdade te digo, não foi batizado, mergulhado, afundado. Tem uns que falam, tem que enfiar dentro da água a cabeça da pessoa, dar 2 afogadas nele, põe 3 vezes dentro da água, tem que molhar tudo, tem que tomar banho. Não pode só jogar água na cabeça 3 vezes, fica inventando modo e fica dificultando a salvação para as pessoas. Vê que o homem foi mergulhado na água, foi batizado, Jesus batizou ele na hora ali, com o batismo da salvação, da palavra dele. Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Existia outro jeito daquele homem ser salvo? Entendeu? É isso que as pessoas não entendem, ficam dificultando. E diz assim, né? Então termina aqui, né, a palavra. Jesus respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É isso, eu vou encerrar logo, senão eu começo a me empolgar. E o vídeo eu quero fazer cada vez menor, chegar nos 10 minutos. Tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe nós todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E um aviso, nós vamos retomar a palavra de Deus, e se vocês tiverem sugestão, algum trecho da Bíblia que vocês quiserem comentar ou ler, ou a gente fazer um estudo, uma reflexão juntos, se eu souber, eu digo que sei, se não souber, eu digo que não sei e pronto. Pronto não, nós vamos recorrer aos universitários, né? Vamos ver a ação doutrina da igreja, vamos ver no catecismo e vamos ver com algum padre ou alguém que possa nos orientar, um confessor, um conselheiro, né? Um padre, um sacerdote, né? De preferência um que seja realmente um padre do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe e recomende o vídeo, dê o curte lá no positivo, eu vou procurar, eu tenho bem pouquinha gente, acho que a partir de não sei quantos mil, que acho que é de 1000 views que o YouTube começa a querer monetizar, mas eu não vou querer monetizar os canais, porque depois fica entrando comercial no meio, é uma perturbação, né? Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.